Bom dia, meus amados. Mais uma vez estamos aqui para falar da nossa querida língua portuguesa. Eu sou o professor Fernando Santos, professor da primeira série do ensino médio, canal Educação. Hoje trataremos aqui, na nossa aula de análise linguística, da concordância verbal. Primeira parte, tá bom? Então, na aula de hoje, trabalharemos concordância verbal. Na semana seguinte, nós daremos continuidade à concordância, tá bom? E aí, galerinha de Elesbão Veloso, bom dia! Né? Tudo tranquilo, né, turminha? Tudo lindo, não é? Muito bem, quero mandar um abraço aí para Elesbão Veloso, Baixa Grande do Ribeiro, Guaribas, né? Oeiras, Ribeiro Galhota e Uruçuí do Piauí, né? Nossa querida Lourdinha da Seduc também está conosco. Um bom dia. Tudo tranquilo, turminha? Tudo lindo? Já podemos bater um papo aqui sobre a concordância verbal? Alguém tem noção do que seja concordância verbal? Nós vamos precisar fazer um texto, vamos precisar produzir, né, uma redação lá no Enem. Automaticamente, se nós vamos precisar produzir uma redação, nós temos que estar alerta para Professor, ouvimos falar que na sala anterior da mediação pura, o senhor tocou violão. Quem falou isso, Elesbão Veloso? Toquei não, Elesbão Veloso, não toquei violão não. Né? No ano passado eu toquei, mas este ano ainda não, viu? Por enquanto não, tá? Mas em qualquer outra oportunidade, a gente vai estar por aqui tocando, tá? Se houver algum objeto, né, na aula que possibilite a gente tocar, tá bom? Mas vamos lá. Então, é necessário, viu, Mateus? Bom dia para você. É necessário que nós tenhamos, né, esta compreensão, este entendimento sobre a flexão do verbo em consonância com o sujeito. Nós, quando estamos no dia a dia conversando com algum colega, né, nós sempre estamos fazendo concordância, né? Sempre estamos fazendo concordância. Em qualquer situação de interação, nós utilizamos aí a concordância verbal, a concordância nominal. E aqui eu trouxe para vocês, né, este conteúdo, que é de fundamental importância. Então, vem comigo aqui, Elesbão Veloso, vem comigo aqui, hein? Vem comigo aqui, olha só. Nós vamos ter na aula de hoje, né, como objeto do conhecimento, o uso de recursos linguísticos e multissemióticos com efeitos de sentido. Só que hoje, nessa aula sobre efeitos de sentido, estaremos aqui trabalhando a concordância verbal. E o que é que nós queremos de você, aluno? Que você empregue as regras da concordância verbal nos gêneros, né, da esfera pública, na produção de textos escritos, qualquer que seja o texto, tá? Aí eu quero que você tenha essa afinidade com a concordância. E depois vamos para a resolução de questões, tá bom? Um abraço aí para Juliane. Bom dia, Juliane.
José William, bom dia para você. Mateus, bom dia. Né? Já falei, Baixa Grande, Elesbom Veloso, Guaribas, professora Lourdinha, Oeiras, Ribeiro Galhota, Uruçuí, Piauí. Então vamos juntos aqui, tá? Vamos aqui analisar um pouquinho. Vamos lá. O que seria a concordância verbal? O que é a concordância verbal? Nada mais do que aquele conjunto de regras que rege a relação entre o sujeito e o verbo. Para que essa relação seja harmoniosa, o verbo precisa concordar com o sujeito em número e pessoa. É muito comum no nosso dia a dia, viu, galerinha de Elesbom Veloso, nós empregarmos este elemento tu, né? Esse tu aqui, que é um elemento de segunda pessoa do singular, né? Com um verbo na terceira pessoa do singular. A gente fala muito assim, ó. E aí, tu foi, tu quer, tu precisa, tu vai cantar, tu vai ouvir, não é assim? Pois é. Nós precisamos fazer com que haja uma relação harmoniosa entre o verbo e o sujeito, tá? E para que haja essa relação harmoniosa entre o verbo e o sujeito, eu precisarei flexionar o verbo para concordar em número e pessoa com o sujeito da oração. Portanto, eu precisarei, tu precisarás. O verbo também vai estar aqui na segunda pessoa do singular. Primeira vez na minha aula, Juliane. Seja bem-vinda, Juliane, tá? Seja bem-vinda. As dúvidas que, por acaso, você tiver, pode repassar aqui que a gente vai tirando, tá bom? Não precisa ficar tímida aí não, né? Tire as dúvidas todas. Sentiu alguma dificuldade, já digita aí que nós estamos aqui para fazer com que você se delicie com a aula, que aprenda tudo que for proposto aqui pra gente. Galerinha de Dom Inocêncio, bom dia para vocês aí. Então, o verbo se flexiona em número e pessoa para concordar com o sujeito. Esta é a regra geral da concordância verbal. Verbo e sujeito. Ah, um detalhe aqui. Professor, eu não consigo identificar um sujeito numa oração. Todas as vezes que você quiser identificar o sujeito, você vai fazer uma dessas duas perguntas para o verbo. Você pergunta, quem é que? Ou então você pergunta, o que é que? Tá? A resposta será igual ao sujeito. Quem é que precisará de mim? Resposta, tu. Quem é que vai precisar de mim? Quem é? Tu. Então, o tu é o sujeito. Conseguiu compreender aí, Juliane? Elesbom Veloso, compreendeu bem? Quem é que precisará sempre de mim? Tu. Perguntou para o sujeito, perguntou para o verbo, quem é que, ou o que é que, a resposta é o sujeito, né? Paulo André, bom dia para você, Paulo André. Vamos lá, vou sair do conceito e vou aqui já para algumas regras de concordância. Observa aqui, turma. Eu coloquei aqui regras de concordância porque nós estamos à busca da linguagem padronizada, né? Da linguagem padrão. É claro que no nosso dia a dia, no ato comunicativo, na interação,
nós cometemos algumas falhas no tocante à concordância, mas nem por isso nós deixamos de comunicar, né? É possível aí que haja comunicação. Eu estou aqui preocupado na hora de você produzir um texto científico, né, que vão exigir lá de você, em um concurso público, numa prova de vestibular, no Exame Nacional para o Ensino Médio, Enem, vão exigir de você, né, nesse tipo de texto, né, uma concordância em consonância com os padrões da nossa língua. É por isso que essa aula está aqui sendo veiculada para vocês. Tá ok? Porque em determinados momentos a língua nos possibilita utilizar a informalidade, mas em outros momentos nós não estaremos, digamos assim, com aquela permissão para utilizar a informalidade. Daí, estudarmos aqui o que é padronizado pela língua. Perfeito? Então, verifique se o sujeito da oração se trata de um pronome de tratamento ou não. Sendo o sujeito um pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade. Muito cuidado, porque eu falei o tempo todo vossa, 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 vossa. E o aluno pode pensar, mas se ele usou vossa, vai corresponder a vós. E vós é a segunda pessoa do plural. Não, turma. Quando eu tiver o tratamento, quando eu tiver o pronome de tratamento, Vossa Excelência, não interessa se é vossa ou sua excelência, vossa santidade ou sua santidade, vossa senhoria ou sua... Não interessa. Qualquer pronome de tratamento vai exigir o verbo na terceira pessoa. Então, Vossa Excelência sabe das coisas, sabe. Nunca escreva sabeis. O verbo deve se flexionar na terceira pessoa. É por isso que o você exige verbo na terceira pessoa. Você foi, você quer, você pode. Tranquilo? Posso ficar tranquilo por aí, turminha? Juliane, tranquilo? Meu amigo Guilherme, oi, bom dia para você. Paulo André, tranquilo? Né? Já vou aqui para a nossa segunda situação de concordância. Eu já sei que todo e qualquer pronome de tratamento vai exigir verbo na terceira pessoa. Maravilha. Agora, o sujeito ele pode ser representado por uma palavra, né, que tenha valor coletivo. Valeu, Elesbon Veloso, nenhum problema, né? Você sabe que o coletivo, o substantivo coletivo, ele me dá uma ideia de pluralidade, né? Dá, batalhão, exército, né? Me dá a ideia de pluralidade, ou seja, diversos elementos. Acontece que o substantivo coletivo, ele me dá esta ideia de plural, mas o verbo fica no singular. O verbo concorda com a palavra coletiva. Cada um de vocês já ouviu alguém falando assim: rapaz, o povo já foram. O povo já foram. Por que o pessoal fala foram? Exatamente porque povo me dá uma ideia de coletividade. E pelo fato de me dar uma ideia de coletividade, eu sou induzido a jogar o verbo no plural. Aí eu cometo um erro de concordância. Porque a palavra povo, ela exige verbo no singular, por se tratar de uma palavra de valor coletivo. Então, qualquer palavra de valor coletivo,
exigirá o verbo no singular. Então, ó, tá aqui, ó. Batalhão tem valor coletivo, né? Então, o batalhão atacou o bandido. Verbo no singular. Verbo no singular. Agora, muito cuidado, né? Quando você tiver um substantivo coletivo acompanhado de um determinante no plural. Aqui no segundo caso, eu tenho apenas a palavra coletiva. No segundo, né, nós temos a palavra coletiva seguida de um determinante no plural. E aí a gramática pré-estabelece duas concordâncias possíveis. Você tanto pode concordar com a palavra coletiva, como também pode levar o verbo para o plural. Aqui eu tenho o seguinte, ó. A multidão, aqui é o coletivo, tá? De torcedores, aqui é o determinante plural. Determinante aqui eu chamei de det, tá? Determinante plural. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso pegar este verbo e concordar com o coletivo. A multidão de torcedores invadiu o campo, como também nada me impede de fazer a concordância com o determinante no plural. A multidão de torcedores invadiram o campo. Ok? Um grupo de maltrapilhos entrou na minha casa. Ou poderia dizer, um grupo de maltrapilhos entraram na minha casa. A palavra grupo tem valor coletivo e maltrapilhos está no plural. Então, sempre que eu tiver uma palavra com valor coletivo, acompanhada de um determinante no plural, eu poderei ter as duas concordâncias. Se eu tiver apenas a palavra coletiva, aí o verbo vai ter que ficar no singular. Ok, turminha? Tranquilo? Vou andar mais um pouco, hein? Vamos lá. Aí eu tenho uma regrinha com a expressão mais de um. Na realidade, isso aí vai servir, sabe para quê? Aqui vai servir para várias expressões, tá? Várias. Mais de, menos de, cerca de, perto de, todas elas. Então, todas as vezes que nós tivermos a expressão mais de, menos de, cerca de, tá? O verbo vai concordar com o numeral que aparecer. Se for o numeral 1, como está bem aí, vai concordar o verbo com esse 1. Vai ficar no singular. Mas se eu tiver 2, 3, 4, 5, o verbo vai para o plural. Então, mais de um gato morreu. Mas se eu tivesse 2, mais de 2 gatos morreram. É o que diz aí embaixo, ó. Entretanto, a partir de mais de 2, o verbo vai para o plural. O verbo fica no singular quando for 1. 1. A partir de 2, verbo no plural. Mais de 2 animais ficaram feridos. Mais de 2 animais ficaram feridos. Ok? Galerinha de Florianópolis, Santa Catarina, né? Alencar Arsênio. Bom dia para você. Belezinha? Acompanhando legal aí a aula sobre concordância verbal? Está perfeito aí, Alencar? Diga aí pra gente aí.
diretamente de Florianópolis. Rapaz, olha que maravilha. Juliane, tudo tranquilo, Juliane? Está captando tudo? Juliane, Paulo André, Guilherme, Alencar Arsênio, José William, Baixa Grande do Ribeiro, Elesbom Veloso, Guaribas, Ribeiro, Galhota e Uruçuí do Piauí. Quero vocês comigo aqui participando, hein? Quero vocês comigo participando da aula. Quero todo mundo aí. Turma, neste último caso, né? Ah, valeu, Paulo André. Beleza. Então, turma, ó, neste último caso, sujeito sendo uma locução partitiva. Essa história da locução partitiva, ela é igual àquela regra de palavra coletiva, é a mesma coisa, tá? Então, qualquer palavra com valor partitivo, a maioria, grande parte, a menor parte, né, o verbo vai concordar com a locução partitiva. Se essa locução partitiva vier no plural, ou melhor, se a locução vier acompanhada de um determinante no plural, o verbo poderá ir para o plural ou ficar no singular. Então, ó, aqui eu tenho o seguinte, preste atenção. Sujeito sendo locuções partitivas. O que é que tem? Né? O verbo fica no singular ou no plural, né? Ele fica no singular ou no plural se ele vier acompanhado de um determinante. Mas se ele vier sem o determinante no plural, ele só pode ficar no singular. Se eu disser a maioria invadiu. Cuidado, hein? Se eu tiver a maioria, aí eu vou escrever invadiu tudo. A maioria invadiu tudo. Eu não posso jogar o verbo no plural aí. Por quê? Porque a palavra maioria, que me dá uma ideia de partição, ela não veio acompanhada de um determinante. Mas quando você tem aqui, a maior parte, e tem aqui dos alunos, né, eu tenho duas concordâncias possíveis. Eu tanto posso concordar com a maior parte, como também posso concordar com alunos. E muito cuidado nessa hora aqui, porque aqui tem uma coisa interessante, né? A palavra atrasados, tá? Você tem que manter a uniformidade, não é? Se você fizer a concordância com a maior parte apenas, a maior parte, aí você vai dizer, a maior parte chegou. A maior parte chegou. A maior parte chegou. Cuidado, hein? A maior parte chegou atrasada. Por que eu estou escrevendo atrasada? Porque o atrasada concorda com a maior parte, que é uma expressão feminina. É uma expressão feminina. Perfeito? Perfeito. Professor, e se eu for concordar com alunos? Ah, se você for concordar com alunos, você vai jogar o verbo no plural, chegaram, e vai escrever atrasados. A maior parte dos alunos chegaram atrasados. Já pensou você escrevendo ou falando? A maior parte dos alunos chegaram atrasada. Eu vou ter problema com a concordância nominal. Então, esse predicativo que aparece aí, ele vai acompanhando a concordância verbal. Se você concordar com a maior parte, o atrasado também concorda com a maior parte. A maior parte
dos alunos chegou atrasada. A maior parte chegou atrasada. A maior parte dos alunos chegou atrasada. A maior parte dos alunos chegaram atrasados. Perfeito? Vamos lá, vou perguntar, hein? Elesbom Veloso, compreendeu aí? André, compreendeu, André? Guilherme, Paulo André, Juliane, compreendido? Uruçuí, Ribeiro, Guaribas, Baixa Grande do Ribeiro, compreenderam aí? Bora, turma, eu preciso do aval de vocês para eu continuar. Vocês compreenderam? Esta aula de hoje é a primeira, tá? Na próxima semana iremos continuar a concordância, tá? Ah, o Paulo André disse sim, certo, sim, compreendeu. Valeu, Paulo André, beleza. Né? Alencar, diretamente de Florianópolis, né? De Floripa. Compreendido também? Vamos lá, turminha, vamos lá. Eu quero vocês altamente participativos. Guaribas, Ribeiro, Baixa Grande do Ribeiro, Guilherme, Paulo André, Juliane, Alencar Arsênio. Quero vocês aqui comigo, hein? Vamos lá. Eu já vou mudar o slide. Né? Vocês sabiam que é possível se ter um pronome relativo na função de sujeito? Pois eu tenho o pronome relativo que e o pronome relativo quem, funcionando como sujeito, tá? O pronome que e o pronome quem. Turma, todas as vezes, mas é todas as vezes mesmo, que você tiver o pronome que, o verbo vai concordar com o antecedente. O verbo concorda com o antecedente do que. Quando o que funcionar como sujeito, o verbo concordará com o termo que anteceder o pronome que. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui as orações. Ó. Fui eu, barra, vou circular esse que. Foste tu, barra, vou circular esse que. Aqui estão os fatores, barra, vou circular o que. Aqui eu tenho duas orações. Eu queria muita atenção agora para esta situação. Eu tenho duas orações. Por que você tem duas orações, professor? Porque aí eu tenho dois verbos em cada frase. Fui é um verbo, prometi é outro. Foste é um verbo, prometeste é outro. Estão é um verbo, influenciaram é outro. Então, todas as vezes em que a palavra que funcionar como sujeito, o verbo irá concordar com o antecedente desse que. E quem é que antecede a palavra que aqui, turma? Quem é que antecede a palavra que? Ah, professor, quem antecede a palavra que é o eu, ó. Aí o verbo concorda com o antecedente da palavra que. Fui eu que prometi. O áudio está baixo? Baixa grande. Não é? Meu amigo Isla vai verificar se é por aqui, mas eu acho que deve ser aí, tá? Mas vamos lá, vamos ver se... Melhorou aí, Baixa Grande? Melhorou o áudio aí? Verifica aí. Paulo André, tá legal o áudio? Para saber se o problema é lá com Baixa Grande mesmo? Bem, vou voltar aqui e vão me respondendo. Ah, melhorou, né? Beleza. Então, fui eu que prometi. Né? Fui eu que prometi. Muito cuidado.
Quem é o sujeito de prometi? Quem é? Aí está bom, não é, André? Beleza. No primeiro exemplo, quem é o sujeito de prometi? Quem é? Quem é o sujeito de prometi? Diga aí para mim, quem é o sujeito? Estou aguardando meus amadinhos falarem quem é o sujeito de prometi. Quem é o sujeito? Alencar, Guilherme, Juliane. Amarela. Vamos lá, ó. O verbo concorda com o antecedente deste pronome. O verbo concorda com o antecedente. E quem é o antecedente? Não é o eu? É. Mas o sujeito do verbo prometer não é o que não. Vamos ler bem aqui, ó. Sujeito representado pelo pronome que e pelo pronome quem. Sujeito representado pelo que. Então aí, Paulo, André, o sujeito é o que? O sujeito é o que? Certinho? O sujeito é o pronome que. Aqui é o sujeito do verbo prometer. Só que o verbo não concorda com o sujeito que. O verbo concorda com o antecedente do sujeito que. E quem é o antecedente do que? É o pronome eu. Certinho? Certo, André? O que é o sujeito do prometi. E o verbo concorda com este antecedente. Beleza. Olha aí como é lindo. É lindo. Né? No segundo exemplo, André, não tenha medo não, André, diga lá. Qual é a função desse que? Esse que aí, do segundo exemplo. Olha só aí. Professora Lourdinha Seduc. Muito bem. Ah, este que é sujeito. Valeu, Paulo André. Agora sim, né, Paulo? Rapaz, agora nós estamos, como diz a galera, de boa. O sujeito é o quê? Mas o verbo concorda com o antecedente do quê? E quem é que antecede a palavra quê? Quem antecede esse quê é o tu. Tu prometeste. O verbo apenas concorda com o antecedente. Mas o sujeito é o pronome que. O sujeito é o pronome que. Legal? Ê, Lourdinha. O professor Fernando é show no violão. Às vezes a gente toca um pouquinho, né? Muito bem. No dia que eu trouxer um material que tiver uma música, quando eu trouxer um material que eu puser uma música, eu vou trazer o violão e vou tocar, né? Fica legal assim, né? Aqui estão os fatores que influenciaram na decisão. Mais uma vez, nós temos a palavra que. Mais uma vez, nós temos a palavra que é o sujeito, né? Mas o verbo, o verbo, né? O que é o sujeito? Mas o verbo concorda com o antecedente do que? Os fatores influenciaram, mas o quezinho é que é o sujeito. Tá bom? Perfeito, né, galerinha? Diga assim, prof, eu compreendi. Diga aí pra mim, eu compreendi. Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Ribeiro Galhota, Guaribas, Elesbão Veloso, Baixa Grande do Ribeiro, Paulo André, Alencar Arsênio, todos. Olha só, rapaz, beleza, beleza. Lindo, lindo. Né? Lindo, lindo. Pronto, aí está.
Turma, então eu já vou para a segunda situação. Porque eu só falei do pronome relativo que. Falta falar do pronome relativo quem, tá? Falta falar do pronome relativo quem. Quando nós tivermos o pronome relativo quem, nós vamos ter duas situações prováveis. Não, vou usar outro nome. Nós teremos duas situações possíveis. Possíveis. Mas eu vou querer que vocês utilizem uma. Né? A não ser que numa eventual prova não haja esta situação, você opte pela outra, tá? Então vamos lá. Quando se tem o pronome relativo quem na função de sujeito, o que eu quero que vocês façam? Quando for o quem, eu quero que vocês utilizem o verbo na terceira pessoa do singular. Eu posso dizer que esta concordância é a chique, é a concordância elegante, tá? É a concordância elegante. O pronome quem, na função de sujeito, preferencialmente use o verbo na terceira pessoa. E eu vou explicar por quê, porque é muito simples. O pronome quem é um pronome de terceira pessoa. O pronome quem, Alencar Arsênio de Floripa. Olha aí, Lourdinha. De Floripa, Alencar, hein? O que acontece? O pronome quem é um pronome de terceira pessoa. E pelo fato de ele ser um pronome de terceira pessoa, opta-se aqui pela flexão do verbo na terceira pessoa. Isso é normal. Mas tem um detalhe. Por influência do que nós vimos há pouco tempo, né, aquela regra do pronome relativo que, o verbo vai concordar também com o antecedente. Aqui, né, vai concordar com o antecedente. Uma coisa ou outra. Mas aqui para nós, só coloquem com o antecedente em último caso, tá? Porque a regra mais elegante, mais chique mesmo é com pronome quem e verbo na terceira pessoa do singular. Eu vou separar aqui as orações para facilitar a nossa vida. Ó. Fui eu, foram os grafiteiros. Olha aqui, ó, vou destacar a oração que eu quero que vocês analisem comigo, tá bom? Fui eu quem falou. Ou você acha mais bonito, fui eu quem falei? O que é que você acha mais interessante aí? Vou fazer uma perguntinha aqui para Elesbão Veloso, Baixa Grande, Guaribas, Ribeiro Galhota, Uruçuí, Alencar, Paulo André, né? Guilherme, a turma toda aí, Giovana. E aí? O que é que vocês acham? Se você tivesse que optar, fui eu quem falou ou fui eu quem falei? Lembrando que nós estamos aqui com o pronome quem, tá? Nós estamos aqui com o pronome quem. Fui eu quem falou ou fui eu quem falei? Alencar, você usaria falei? O Paulo André já disse que é falei. E aí? E aí, turminha? Diz aí pra mim. Vai. Vai, Judy. Vai, Alfredo. Ai. Depende de que tempo estou falando. Não, elas vão Veloso. Aí não depende de tempo. Até mesmo porque falei e falou, né? As duas formas verbais estão no mesmo tempo, pretérito perfeito do modo indicativo. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho a oração 1
e aqui a oração 2, tá? Fui eu é a oração 1 e quem falou é a oração 2. Eu queria que Elesbão Veloso e os demais polos ficassem super atentos ao que eu vou falar. E os alunos que estão aqui no chat também ficassem atentos para o que eu vou falar. Olha só. Vamos começar a ler a frase a partir da segunda oração, tá? Então, eu quero que você primeiramente faça a leitura desta frase e depois da segunda, tá? Fui eu quem falou. E Paulo André, digite bem aí, por favor, Paulo André, a segunda oração e depois continue com a primeira. Digite a segunda oração e depois continue com a primeira. Como é que ficaria a frase? Começando a leitura pela segunda oração. Pegue este exemplo aqui, né? E comece pelo 2 e termine no 1. Ficaria como, Elesbão Veloso? Ficaria como? Vamos lá, galerinha, vamos lá, porque senão a gente não vai conseguir fazer questões, tá? Quem falou fui eu. Beleza, legal. Gostei, Paulo André. Agora, Paulo André, faça o seguinte. Aqui, ó. Faça a mesma coisa no segundo exemplo. Faça a mesma coisa, Paulo André, no segundo exemplo. Digite aí para mim. Valeu, Elesbão Veloso. Quem falou fui eu. Beleza. Elesbão Veloso, faça a mesma coisa no segundo exemplo. Escreva aí para mim, por favor. Escreva aí. Escreva aí para mim. Por favor, escrevam aí. Olha aí, o Paulo André já escreveu. Quem falei fui eu. Beleza. E aí, Elesbão Veloso. Quem falei fui eu. Beleza, lindo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha aí, professora Lourdinha, olha aí. Olha só a pergunta que eu vou fazer. Qual das duas é mais elegante para você falar? Quem falou fui eu ou quem falei fui eu? Qual das duas, Paulo André? A primeira ou a segunda é mais elegante? Diga aí para mim. Elesbão Veloso já respondeu a primeira. E você, Paulo André? Vai dizer o quê? A primeira ou a segunda é mais elegante? Elesbão Veloso está super correto. A primeira. Beleza, Paulo André. Por isso que eu falei que, de preferência, vocês devem usar o verbo na terceira pessoa. Porque o pronome quem é um pronome de terceira pessoa. Mas a gramática pré-estabelece que tanto faz. Pode usar o verbo na terceira ou concordando com o antecedente. É por isso que eu acho mais elegante jogar o verbo na terceira pessoa. Fui eu quem falou a verdade, né? Fomos nós quem elaborou o material. Seremos nós quem participará do festival, né? Seremos nós quem dará exemplo para essa meninada. Olha aqui, foram os grafiteiros quem desenharam este boleto. Tudo bem, mas eu gosto mais dessa daqui. Foram os grafiteiros quem desenhou este belo painel. Tá? Então, de preferência com o quem, utilizem a terceira pessoa, né? Preferencial. A terceira pessoa de preferência. A outra concordância não está errada, mas prefira a terceira pessoa. Compreendeu, Elesbão Veloso?
Paulo André, compreendeu? Demais participantes da aula compreenderam? Diga sim, diga não, mas diga alguma coisa. Quero saber de vocês. E eu vou andando mais um pouquinho, tá? Olha, os verbos bater, soar e dar. Muito cuidado, viu? Sim, certo, claro. Né? Esses verbos aí, o verbo bater, o verbo soar e o verbo dar, na indicação de horas, o verbo concorda com o numeral. Tá? O verbo concorda com o numeral. E quem é o numeral? A quantidade de horas, ó, 2 horas, ó. 2 horas bateram no relógio da matriz. Isso aqui é o sujeito, turma, ó. Isso aqui é o sujeito. Aqui é a regra geral, ó. O verbo concorda com o sujeito. 2 horas bateram no relógio. Cuidado, porque esse no relógio, olha o nu aqui, ó, o nu, ó, olha o nu. No relógio é um adjunto adverbial, viu? No relógio, né, neste instrumento aí, 2 horas bateram. Agora, se a palavra relógio, né, funciona como sujeito, ou seja, quando eu tenho um sujeito determinado pela quantidade de horas, ou melhor, pelo instrumento indicatório de horas, sujeito determinado, né? Eu até diria assim, ó, sujeito sendo o instrumento indicatório de horas, né? Sujeito sendo um instrumento que indica as horas. Aí o que acontece? O verbo concorda com o instrumento. O verbo concorda com este instrumento. Então o relógio bateu 5 horas. Qual é o instrumento indicatório das horas aqui? É o relógio. Ele é o instrumento, ele é o sujeito. Pois o verbo concorda com este instrumento. Isso aí serve para o verbo bater, para o verbo soar, para o verbo dar. Deram 2 horas no relógio da matriz. Beleza. Né? Mas se eu disser, o relógio da matriz deu 2 horas. O relógio deu. No relógio deram. O problema é só isso aqui, ó. O relógio e no relógio. Tá? Isso aqui, turma, é sujeito. Isso aqui é adjunto adverbial. O verbo só concorda com o sujeito. O segredo está bem aqui nesse nu, ó. Preposição em mais o ó. Certo? Beleza? Beleza? Lindo, lindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Turma, é o seguinte. Eu tenho aqui mais umas regras, mas eu vou passar essas regras aqui, né? Não, vou fazer essa última aqui rapidamente. Depois eu vou fazer questões, né? Não, já vou fazer logo questões. Na próxima aula eu falo dessa regra que eu passei aí, tá? Não se preocupe, na próxima aula é concordância verbal e eu continuo trabalhando regras. Vamos lá, 7 minutos restam, vou fazer questões. Já fazem anos ou já faz anos? Aqui é uma regra que eu não falei, ó. O verbo fazer, né, indicando tempo decorrido,
ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Eu vou ter OSS, oração sem sujeito, tá? Então, nunca diga já fazem 10 anos, porque 10 anos é o tempo decorrido. O correto é você falar e escrever já faz 10 anos, faz 2 horas, faz 2 meses, tá? Então, nada de fazem, nada de fazem. Pronto. Então, aqui, ó, já faz anos, tempo decorrido. Já faz anos, havia ou haviam neste local? Olha, o verbo haver igual a existir, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Porque você vai ter uma OSS, uma oração sem sujeito. Então, já faz anos, havia árvores, aqui é havia. Porque aqui é o verbo haver no sentido de existir. É o verbo haver no sentido de existir. Ah, professor, faz havia. Muito bem. Anotem aí o que eu vou dizer para vocês, anotem. Né? O verbo existir, né, sempre terá sujeito. E quem é o sujeito? O sujeito é igual a coisa existente. O sujeito é igual a coisa existente. Então, qual é a coisa existente aí? Ah, professor, a coisa existente é ervas daninhas. Então, aqui, ó, é existem. Já faz anos, havia neste local árvores e flores. Hoje, só existem ervas daninhas. A resposta é a letra D de dado para a questão. Perfeito? Perfeito, letra D de dado. Segunda questão. A coerência de interferências leva... Ora, faça aquela perguntinha para o verbo. O que é que leva? O que é que leva é a ocorrência, né? A ocorrência leva, leva-nos. O verbo concorda com o sujeito. A ocorrência de interferências leva-nos a concluir que, lembra do verbo existir? Concorda com a coisa existente. Qual é a coisa existente? Né? Não é, Erasmo Veloso? Qual é a coisa existente? Não é uma relação profunda entre homem e sociedade, né? O que existe é a relação, né? Então, leva-nos a concluir que existe, concorda com a coisa existente, né? Então, é leva e existe. Leva... Ah, já matei a questão, prof. A resposta é a letra A, né? Porque não pode ser existem, não pode ser existem. Pronto. Já sei que é a letra A. Vamos lá. A ocorrência de interferência leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre homem e sociedade, que os torna, essa relação torna, né? Torna quem? Eles quem? Homem e sociedade, tá? Esse uso aqui corresponde a eles, tá? Na linguagem mais coloquial. Então, a ocorrência de interferência leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre homem e sociedade, que os torna mutuamente dependentes. Perfeito? Vamos ver se é possível fazer mais uma, tá?
Então a resposta aqui é a letra A. Vamos lá, dá tempo de fazer mais uma, para fechar a aula. Assegura a vossa senhoria, olha aqui, ó, turma, pronome de tratamento. Pronome de tratamento. Pronome de tratamento exige verbo na terceira pessoa, hein? Precisa, esqueça a letra B, esqueça a letra D. Assegura a vossa senhoria que não se incomodar. Falta alguma coisa aqui, né? Que não precisa, né? Precisa. Turma, se é terceira pessoa, eu vou usar um elemento de terceira, tá? Eu vou usar um elemento de terceira, é o se. Que não precisa incomodar-se com a elaboração dos testes. Pode ficar tranquilo, né? Então vai ser letra A a resposta. Letra A. Perfeito? Galerinha, foi maravilhoso estar com vocês hoje aqui, tá? Obrigado pela participação de Elesbão Veloso, os demais polos, os nossos alunos, José William, Paulo André, quem mais esteve por aí? Essa galera toda que esteve conosco. Um forte abraço e na próxima semana tem mais concordância, hein? Fui!